Olá! Muito bem-vindos! E hoje é o último episódio da história de Elias. E Deus, vocês se lembram que Deus tinha levado Elias numa carruagem de fogo? Vocês se lembram? E aí, depois disso, Deus tinha já falado não só para Elias, mas como para Eliseu e para outros profetas que vieram depois de Elias, que um dia Deus ia mandar o seu próprio filho Jesus aqui para que ele morresse na cruz e ressuscitasse no terceiro dia, para que todos fossem salvos e perdoados dos seus pecados. E esse dia aconteceu. Jesus veio, ele nasceu numa estrebaria, né, onde os animais se alimentavam, e ele nasceu lá. Mas Jesus, ele cresceu, se tornou um homem, e ele então fez uma equipe. Ele ajuntou 12 discípulos. E esses 12 discípulos, Jesus ensinava, Jesus era o professor deles, era um mestre. E Jesus ensinava, e os discípulos acompanhavam Jesus, e eles viram Jesus fazer milagres, curar cegos, aleijados e ajudar muitas pessoas. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, um dia eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar para que as pessoas sejam salvas. Os discípulos não entenderam muito aquilo de Jesus morrer, ressuscitar. Eles não tinham entendido muito bem, mas eles confiavam em Jesus. E um dia Jesus falou para Pedro, Tiago e João: vão comigo até o monte, talvez o Monte Horebe, para eles orarem. Vamos orar comigo? Aí os três, muito felizes, né? Porque, nossa, eles iam ter um tempo só deles com Jesus. Então eles ficaram muito felizes. Imagina, você também não ficaria? Você e Jesus conversar com ele? Então eles subiram aquela montanha, subiram a montanha, e chegando lá em cima, como a paisagem era linda e maravilhosa, era tudo muito lindo. Mas o mais maravilhoso disso é que eles estavam com Jesus. E depois de ter subido aquilo tudo, eles estavam muito cansados e eles acabaram dormindo. E Jesus foi orar. E eles talvez até tentaram orar, mas dormiram. E Jesus foi orar, e Jesus orou e estava orando. De repente, aconteceu uma coisa incrível. O rosto de Jesus começou a brilhar, parecia a luz do sol, que brilhava, e as roupas dele também começou a brilhar, tanto que elas se tornaram brancas, e era a glória de Deus em Jesus, porque Jesus não era apenas um homem como você e eu, como as pessoas. Jesus era o Filho de Deus vivo. Então a glória de Deus, a glória dele estava sendo colocada, aparecendo no corpo dele. Jesus se transfigurou. Isso quer dizer que ele mudou. E naquele momento, também algo mais incrível aconteceu. De repente apareceu de um lado de Jesus, apareceu Moisés. Vocês lembram de Moisés que ajudou o povo judeu a atravessar o Mar Vermelho? Eles estavam fugindo do Egito porque eles tinham sido escravos lá e eles foram para a Terra Prometida. Moisés estava lá e do outro lado de Jesus apareceu Elias, o profeta Elias. Você pode imaginar isso? Depois de 900 anos, tanto tempo depois, Elias estava ali na
terra de novo, junto com Jesus e junto com Moisés. Olha só que privilégio, que honra que Deus deu para Elias e para Moisés. Então eles estavam conversando, e de repente Pedro, Tiago e João, eles acordaram e quando eles abriram os olhos, eles ficaram parados, porque eles estavam vendo Jesus resplandecendo daquele jeito, mas Moisés e Elias. Aí Pedro falou: Jesus, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Vamos, Jesus, fazer 3 tendas. E quando eles estavam falando, enquanto Pedro estava falando, uma nuvem apareceu do céu e encobriu os 3. E eles então ouviram uma voz do céu, que era a voz de Deus, que dizia: este é o meu filho amado, que eu tenho muito prazer, ouçam-no. Os discípulos ficaram assim, ouvindo tudo aquilo. Mas sabe, crianças, Deus não disse isso só para aqueles discípulos. Deus disse isso para você e para mim também. Deus disse: escute e obedeça a Deus. Olha só, o profeta Elias e Moisés estavam ali porque eles também ouviam e eram obedientes a Deus. Mas você pode falar: mas tia Biga, como é que eu vou ouvir a Deus? Não é a mesma coisa que antes? Deus não fala com a gente como falava com o profeta Elias. Mas Deus fala com a gente através da Bíblia, a palavra de Deus. Deus continua falando para a gente. Então você precisa ler a Bíblia para poder ouvir e saber aquilo que Deus fala para nós e também obedecer a Deus. Então, os 3 estavam lá e os 3 discípulos, admirados, eles ficaram tão admirados que eles caíram assim, eles dobraram os joelhos e caíram de joelhos dobrados no chão, se prostraram. Então, Jesus tocou no ombro deles e falou: levantem-se, levantem-se. E aí, eles abriram os olhos. Elias e Moisés já não estavam lá. Então Jesus falou assim para ele: olha, não contem para ninguém o que vocês viram. Esperem até eu ressuscitar, porque agora as pessoas ainda não vão entender o que aconteceu. Então Jesus sabia que as pessoas ainda não estavam prontas para entender tudo aquilo. Então eles desceram da montanha. Mas olha só que história maravilhosa que aconteceu de verdade, porque está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Elias, o profeta de Deus, pôde voltar e estar com Jesus e Moisés na terra, porque ele foi um servo fiel. Elias escutou e obedeceu a Deus até o fim da sua vida. Ele deu a vida, toda a vida dele ele obedeceu e ouviu a Deus. Por isso que a vida de Elias foi tão maravilhosa, foi tão cheia da presença de Deus. E assim também a sua vida pode ser. Se você tem já Jesus como seu Salvador, escute e obedeça a Deus. Faça aquilo que Deus quer que você faça, para você ter uma vida diferente. Sabe, crianças, lá na Bíblia tem um versículo que diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Isso está escrito lá no livro de 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então, se você ainda não entendeu por que
que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele veio para que você pudesse ser salvo, ser perdoados dos seus pecados. Então, todo aquele que crê, que acredita que Jesus veio, morreu e ressuscitou e que ele pode perdoar o dos pecados, ele pode ser salvo. Peça a Jesus para você ser salvo. Peça a Jesus para perdoar as coisas erradas que você faz. Peça a Jesus, convide Ele para entrar na sua vida. Então, nós vamos orar. Mas antes de orar, não se esqueça, dê o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma história, tá bom? Então agora, cruza os seus dedinhos, feche os seus olhinhos e vamos falar comigo. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor mandou Jesus, o seu Filho, o Filho do Deus vivo, para vir morrer e ser castigado no nosso lugar. E por Ele ter ressuscitado, Ele está vivo. Obrigado, por causa disso, nós podemos ser salvos e sermos perdoados dos nossos pecados. E um dia, assim como Elias, nós irmos morar no céu, junto com Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor.